Olá, seja bem-vindo. Meu nome é André, eu sou presidente do Centro Espírita Campos de Paz de Araraquara e a partir de hoje nós estaremos dando início ao projeto deste canal no YouTube que se chama Espiritismo e Evolução. O objetivo desse canal é nós estarmos trazendo semanalmente as preleções evangélicas que são oferecidas a todos aqueles irmãos que procuram um centro da Aliança Espírita Evangélica. Essas preleções são todas ligadas a um capítulo do Evangelho, um capítulo diferente do outro a cada preleção, e para que não percamos o vínculo espiritual durante este período de pandemia que estamos vivendo, onde devemos evitar as aglomerações, semanalmente nós estaremos trazendo uma preleção evangélica, que são as mesmas preleções aplicadas durante o tratamento espiritual. Então nós vamos dar início hoje falando a respeito do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nesse capítulo, Jesus vem colocar para nós a necessidade de nós trabalharmos a misericórdia como um todo. Essa misericórdia que se faz tanta necessidade, se faz tão preciso entre as relações pessoais, as relações dentro das nossas casas, as relações no nosso trabalho, as relações de dificuldade principalmente. E para que isso aconteça, o capítulo do Evangelho vem mostrando para nós que é importante que nós não podemos trabalhar na mesma balança com os vícios, defeitos e as qualidades e virtudes. Não cabe, esses 4 itens não cabem na mesma conta. Se faz necessário que nós possamos deixar pesar mais nessa balança as nossas virtudes, as nossas benesses e minimizando aos poucos os nossos defeitos, os nossos agravamentos espirituais. Não tem como elevar as nossas virtudes se nós não minimizarmos os nossos defeitos. A conta é simples. Embora que na prática não seja tão fácil, mas nós temos o exemplo perfeito para isso, que foi Jesus. E Jesus coloca para nós nesse capítulo a questão do argueiro e a trave no olho. Do que se trata isso? Simplesmente quando Jesus trouxe para nós a reflexão de que muitas vezes nós conseguimos olhar um cisco no olho do outro irmão e não conseguimos observar a trave nos nossos olhos. Fazendo a comparação para o nosso dia a dia, Jesus quis dizer que é muito mais fácil nós observarmos um defeito no próximo, observarmos um defeito ainda que pequeno naquele irmão, e muitas vezes deixamos passar um defeito muito maior que habita em nossos corações. Então se faz mais do que necessário nesse momento nós passarmos a observar a trave que está no nosso olho, o defeito, o vício que está dentro de nós, e deixarmos um pouco de lado aquele cisco que está no olho do próximo, aquele defeito que está diante do nosso irmão e que muitas vezes nós reparamos muito mais. É importante nós observarmos o Evangelho e observarmos essa insensatez da humanidade, de criticar, de julgar, de questionar, de não perdoar quando se trata do outro. Se nós, por alguns instantes, pudéssemos sair de dentro de nós, nos colocar como uma terceira pessoa, observando as atitudes que nós temos durante um dia inteiro, como será que nós reagiríamos a essas atitudes? Será que eu teria orgulho de mim? Ou será que eu iria ficar decepcionado de mim? O que pensaria eu se visse as atitudes que eu tenho no meu dia a dia como uma terceira pessoa? Muitas vezes nós não paramos para analisar dessa forma. Muitas vezes é mais cômodo nós apenas criticarmos o próximo, deixarmos a nossa misericórdia de lado, deixarmos de ser mansos, deixarmos de ser pacíficos, em nome de criticar, em nome de ter uma atitude que não traria benefício para ninguém. Jesus vem nos exemplificando diante de toda a vida dele, diante de toda a caminhada de Jesus, foi uma caminhada praticada com respeito, carinho e tudo isso, acima de tudo, amor. Jesus veio nos ensinando esse passo a passo. É evidente que nós não temos a evolução espiritual de Jesus, mas o que nos impede de aos poucos começar a trabalhar um pouquinho por vez essas necessidades? O que nos impede
de deixar de falar uma palavra que vai machucar a outra pessoa. Isso é ser misericordioso. E a obrigação que nós temos, primeiramente, é olhar para dentro de nós e minimizarmos essas dificuldades que nós temos. Infelizmente, o pai de muitos dos defeitos é o que nós conhecemos como orgulho. O orgulho é o pai que muitas vezes não nos permite enxergar os nossos próprios erros, ou muitas vezes enxergamos e não assumimos o erro. Um exemplo muito simples de orgulho que nós temos: quando nós pedimos para alguém fazer uma oração dentro de uma casa espírita, por exemplo, que nós pedimos para que alguém faça uma prece, a sala fica em silêncio, fica totalmente muda. Por quê? Porque as pessoas têm medo de fazer oração em nome do orgulho. Porque nós nos esquecemos que muitas vezes a conversa que nós temos que ter é de nós para Deus. Toda vez que nós esquecemos Deus nessa equação, é onde o orgulho está batendo forte, é onde o orgulho vem cutucar os nossos corações. E muitas vezes deixamos de fazer o que é certo, porque esquecemos que toda vez que nós buscamos fazer um bem, nós estamos buscando uma recompensa espiritual e não uma recompensa material. Toda vez que eu busco essa recompensa espiritual, eu sou bem-sucedido nas minhas escolhas e nas minhas reformas. Nós devemos trabalhar a nossa simplicidade, a verdadeira modéstia, não aquela modéstia falsa, onde muitas vezes buscamos auxiliar um irmão necessitado no intuito de deixar um rastro para que alguém venha descobrir que fomos nós que auxiliamos, ou fazer um estardalhaço muito grande. Uma vez eu estava em contato com uma pessoa do meu trabalho. Essa pessoa disse que tinha ido a uma panificadora, a um local fazer uma compra, e nisso veio um mendigo, acredito, uma pessoa de rua, pedir dinheiro porque estava com fome. Esse conhecido meu então comprou um alimento para essa pessoa necessitada e disse: então, se você está com fome, eu quero ver você comer isso na minha frente. Você não vai sair daqui enquanto você não comer. Esse irmão que foi no intuito de fazer o bem, que comprou o alimento para aquele que precisava, ao agir dessa forma, será que ele trabalhou realmente a misericórdia dele? Será que a caridade dele teve um êxito? Pode até ter matado a fome daquele irmão e teve um mérito nisso, mas a colheita espiritual ele perdeu toda, porque naquele momento ele não buscou trabalhar a misericórdia, ele não foi bondoso como Jesus seria, como Jesus foi em todas as situações que passou durante a vida. Uma situação simples, uma passagem de Jesus simples, fácil de lembrar disso, é a passagem da mulher adúltera. Para aqueles que não conhecem, ela se deu em um momento que Jesus estava agachado, mexendo numa areia com um pedacinho de pau, refletindo nos seus pensamentos. Então foi trazida uma mulher que foi pega em adultério, e naquela época de Jesus, as mulheres que eram pegas cometendo adultério tinham a pena de morte através do apedrejamento. Então naquele momento aquela mulher foi pega em adultério e foi levada até Jesus para que Jesus condenasse ela. E o questionamento que fizeram para Jesus foi: e aí, o que a gente faz? Nós vamos apedrejar ou vamos libertá-la? Se Jesus dissesse apedrejem como mandam as leis, eles iriam questioná-lo dizendo: mas o senhor não veio aqui pregar o amor? Como que o senhor agora está incentivando que nós apedrejemos essa mulher? Por outro lado, se Jesus dissesse deixem ela em paz, soltem ela, ele iria ser questionado também sobre a perspectiva de mas o senhor disse que veio fazer a lei ser cumprida, que até então aquelas pessoas não haviam entendido o que era a lei do amor. Mas o senhor veio fazer a lei ser cumprida e está pedindo que nós deixemos essa lei de lado, ignoremos a lei que foi colocada para nós. Muitas dessas leis antigas, até algumas leis, grande parte das leis de Moisés eram seguidas ali. Esse era o intuito dos homens que quiseram questionar Jesus, e Jesus sabiamente respondeu: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Aos poucos, os homens que trouxeram a mulher foram se retirando, foram saindo, até que num determinado momento só se encontravam Jesus e a mulher naquele ambiente.
Então Jesus pergunta para a mulher: onde estão aqueles que te condenavam? E a mulher disse: já se foram. Então Jesus diz: então vá e não peques mais. Nós sabemos que Jesus tinha elevação espiritual e moral para condenar aquela mulher, para falar o que ele quisesse para ela. Mas justamente pela elevação moral que ele tinha, é que ele sabia que ele não devia de fazer aquilo. Porque um dos momentos que nós devemos perceber a misericórdia é quando nós sabemos que nós temos todas as ferramentas na mão para acabar com outra pessoa, no sentido da discussão, no sentido da discórdia. Muitas vezes nós temos toda a razão e podemos humilhar aquela pessoa. Mas se nós temos o conhecimento, se nós temos a razão e o coração em primeiro lugar, nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer o máximo para ensinar aquela pessoa a entender a necessidade da mudança, não humilhando aquela pessoa. Então nós temos o exemplo que foi contado a mim por um colega de serviço, e nós temos o exemplo dado por Jesus. Vamos refletir nas nossas ações. A caridade deve ser feita de forma simples, singela e humilde, para que ela realmente atinja o objetivo. Jesus disse para nós: fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita que não há salvação, não é fora da doutrina evangélica ou da doutrina católica, enfim, é fora da caridade. A linguagem universal do amor é a caridade. Por isso que se faz necessário nós trabalharmos a misericórdia, porque a misericórdia e a caridade andam juntas. Não tem como eu ser caridoso sem ter misericórdia no meu coração. E ensinou, acima de tudo, trabalhar o perdão também, que hoje é uma situação que nós sabemos que é muito difícil. O perdão no nosso dia a dia, o perdão com as pessoas que nós temos dificuldades. Se faz muito necessário esse perdão. Então é importante que nós possamos refletir, e quando falamos do perdão, não estamos falando no sentido daquela pessoa perdoar da boca para fora, ou perdoar, mas se tiver uma próxima oportunidade, pisar naquela que lhe fez mal. O perdão sincero é aquele perdão em que eu posso me lembrar do que a pessoa fez comigo, eu me lembro do mal que foi acometido a mim, só que isso não me incomoda mais. Não me incomoda mais a ponto de eu poder conviver e tocar minha vida para frente em relação a quem me cometeu esse erro. O verdadeiro perdão é lembrar do que me foi feito de mal e isso não me fere mais. Esse é o verdadeiro perdão. Então que nós possamos trabalhar esse perdão, que é importantíssimo também junto à misericórdia. E que nós possamos meditar sobre essas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. E se você gostou e quer acompanhar as preleções semanais que nós vamos postando no canal, por vários outros irmãos preletores também, eu peço que você se inscreva no canal para poder ativar as notificações. Até mais!